Qual será a definição de morfema zero para a gramática descritiva? Então, este é o assunto do vídeo de hoje. Morfema zero é o aproveitamento da ausência de marca material para expressar um valor gramatical. Então, vou repetir, este é o conceito que a gramática descritiva apresenta sobre o que seja morfema zero. Morfema zero é o aproveitamento da ausência, ou seja, que não existe, não está ali, a ausência de marca material para expressar um valor gramatical. É o caso de falo. Vamos ver o exemplo para ver se a gente entende. É o caso de falo, decomponível no morfema radical fal, F-A-L, esse é o radical. O morfema que é radical aqui é fal. E no morfema numeral pessoal o. Então, falo, né? São dois morfemas. Deixando sim um lugar vazio na parte do verbo que poderia ter recebido o morfema modo temporal como vá. Então, falava, exatamente isso, que aparece em falavas, por exemplo. Diremos que a ausência deste morfema em falo caracteriza o presente do indicativo. A noção de signo zero procede de Saussure, lá de 1917, considerado o pai da linguística, falecido em 1972, que afirmou que, abre aspas, um signo material não é necessário para expressar uma ideia. A língua pode contentar-se com a oposição de alguma coisa com nada. Isso é a citação de Saussure. O achado saussuriano, mais um, espalhou-se pela teoria linguística. Bailey, de 1950, ou Bailey, propôs que além do zero morfológico, há também o zero sintático, com uma omissão de preposições, por exemplo. A gramática descritiva tratou o signo zero como uma categoria vazia na sintaxe. Entretanto, Gleason, de 1955, adverte que não é para sair postulando zeros por aí. Abre aspas. Não se deve acrescentar zeros além dos limites dos espaços vazios claramente visíveis na estrutura que se está descrevendo. Fecha aspas. De todo modo, na língua, como na vida, a ausência do som, o silêncio, também é significativo. Então, esse texto quero aqui resumir em duas citações interessantes, olha só. A primeira é de Saussure, né? Que um signo material não é necessário para expressar uma ideia. A língua pode contentar-se com a oposição de alguma coisa com nada. E por fim, de todo modo, a língua como na vida, a ausência do som, o silêncio também é significativo. E aqui no exemplo, então, ele está apenas dizendo que, no caso, falo, poderia ser falava, e o fato de não estar este vá ali, isto caracteriza como um morfema zero. Pelo menos foi o que eu entendi do texto na visão da gramática descritiva. Lembrando que eu estou construindo uma playlist neste canal sobre gramática, e aí existem na linguística diversas vertentes do que seja ou do que é o entendimento da língua e da gramática. E são 4 blocos, basicamente. Então, a língua como um conjunto de produtos estruturados, isto é gramática descritiva, perspectiva descritiva. Língua como um conjunto de processos estruturantes, isto é a gramática funcionalista cognitivista. Língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, ou seja, gramática histórica. E, por fim, língua como um conjunto de usos bons, gramática prescritiva ou então a gramática normativa atual. O livro-texto base que eu estou utilizando é este aqui, do professor Ataliba de Castilho, quer dizer, eu não sei se ele é professor, mas imagino que seja. Então, estou usando esse livro dele que apresenta essas diversas teorias, né? E aí, cada capítulo dele, ele começa tratando sobre cada uma dessas teorias. E, dentro dessas teorias, ele traz o que no seu livro, que é gigantesco, né? Uma visão geral, traz também os postulados daquela gramática, no caso eu estou tratando atualmente sobre gramática descritiva, ele trata sobre os procedimentos metodológicos daquela gramática específica, além de, principalmente, unidades da gramática específica, no caso aqui estou tratando, como já disse, gramática descritiva. Então, cada uma dessas gramáticas tem a sua definição, que às vezes concordam ou não, do que seja, por exemplo, fonema, do que seja sílaba, do que seja morfema, e hoje, este assunto de hoje, foi mais um daquelas definições do que sejam morfemas gramaticais para a gramática descritiva. Então, são basicamente 4 conceitos do que sejam, ou 4 separações, ou 4 espécies de morfemas para a gramática descritiva. Morfemas segmentais, morfemas suprassegmentais, morfonemas ou morfemas de alternância, e hoje tratei sobre o morfema zero. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. No próximo, continuarei o texto a partir daqui. Playlist de
Não, essa aqui é uma playlist de gramática. Eu ia falar morfologia, porque eu falei morfemazeira, né? Playlist de gramática que eu gravo aqui no canal toda quinta-feira. Valeu!